Fala, rapaziada. Enfim, hoje eu tô trazendo aqui vou trazer o princípio da casa dos pombos, tá ligado? Cara, assim, quando você visualiza isso, parece simples, pô, banal. Cara, quem percebe isso é um completo idiota. Mas, bicho, o nego consegue complicar esse princípio em problemas que tu fica assim, porra. Se tu não conhecesse esse princípio, tu nunca ia pensar em resolver aquela questão dessa forma, tá ligado? O princípio da casa dos pombos, ele não mais afirma do que, tipo, é isso aqui, ó. Vamos lá. Tu tem 3 casas. Vou falar aqui o básicozinho dele, mas... Tu tem 3 casas, só que tu tem 4 pombos. Cadê minha ave? Olha a minha ave aqui, ó. Olha o desenhozinho das minhas aves. Top pra caralho. Tu tem 4 aves. 4 pombos, né, no caso. O que o princípio te diz? Se você tem 3 casas e 4 pombos, pelo menos uma casa vai ter 2 pombos, necessariamente. Tipo, no melhor dos casos, como vai ficar a distribuição? Vai ficar, tipo, 2 em uma casa e 1 nas outras 2. Só que você também pode ter distribuição de 3 em uma, e 1 em outra, e vazio no outro. Enfim, você pode ter qualquer distribuição. Só que você pode afirmar que pelo menos em uma casa vai haver 2 pombos. Não tem como uma casa, todas as casas terem só um pombo, porque tem mais pombos do que casa, né? Isso é evidente. Agora que eu já falei, vamos dar uns exemplos. Assim, o caso é tipo, se você tem N casas e você tem N mais um pombos, pelo menos uma das casas vai ter 2 pombos, entendeu? Enfim, um problema, cara, que eu achei muito bom. Assim, vou primeiro dar um problema básico e depois eu vou dar... eu vou fazer, na verdade, 3 exemplos aqui. Eu vou começar com o básico e depois eu vou fazer 2 um pouquinho mais difíceis, né? É assim, o primeiro. Em uma gaveta há 12 meias brancas e 12 meias pretas. Quantas meias devem retirar ao acaso para termos certeza de obter um par de meias da mesma cor? Vamos lá. Você tem 12 meias brancas, B, e 12 meias P, pretas, né? Então você tem a casa da preta e a casa da branca. Quantas meias você é obrigado a tirar para ter certeza que você vai tirar pelo menos um par de meias igual. Tipo, obter um par de meias da mesma cor. Ou seja, você pode, no primeiro caso, você pode tirar uma branca. Aí na segunda retirada você pode tirar uma branca já. Só que isso não garante, porque você pode retirar na primeira uma branca e na segunda uma preta. Então, quantos pombos a gente precisa ter para garantir que em uma das casas vai ter mais de um pombo? 3, né? 3 meias. 3 meias. 3 pares de meias. Por quê? Vamos lá. A gente tira a primeira meia, vamos supor, a primeira meia é preta. Aqui é uma casa. A segunda meia é branca. Vai para outra casa. A terceira meia, em qualquer uma das duas. Pode ser qualquer cor, que a outra vai ter 2 pombos em uma casa, independente da cor que seja. Beleza? Então, 3 meias é o que a gente precisa pra ter certeza que vai tirar um par de meia de mesma cor. Agora, esse aqui é melhorzinho. Aqui, ó. Dado um conjunto A, então, A, com os elementos A1, A2, A3, enfim, até o AM. Até o AM, na verdade, desculpa. AM. De M números inteiros, M maior que 1, mostre que existem naturais R e L, vírgula, tal que existem R e L, vírgula. Vamos botar o tal que 1 menor ou igual que R, menor ou igual que L, menor ou igual que M. Tais que AR mais 1, que o somatório, tal que o somatório de A índice de K igual a R até o L, seja múltiplo de M, ou seja, M divide esse somatório. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai separar em somatórios, ou seja, a gente tem o S1 igual a A1, S2 igual a A1 mais A2, S3 igual a A1 mais A2 mais A3, até que o SM é igual ao somatório do A índice de K igual a 1 indo até M. Beleza? 3 pontinhos aqui que tem M somatórios. Vamos lá. Se um desses somatórios for divisível por M, então aí a gente já mata um caso do problema. Porque se um deles for
divisível por M, então R igual a 1 e L igual a J, que é o SJ, que é divisível por M, beleza? Agora, se nenhum desses somatórios for divisível por M, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que uma divisão de um número pelo outro, tipo, uma divisão de... Quando um número M divide algo, ele pode deixar M menos 1 restos possíveis, né? Porque se tem M restos possíveis, ou você está contando com o resto zero ou o resto M, e o resto M é múltiplo de M, logo é resto zero. Então, como a gente tem aqui divisível por M, a gente tem M menos 1 restos possíveis. Se a gente tem M menos 1 restos possíveis, só que a gente tem M somatórios, ou seja, M menos 1 são as casas, né? Gavetas, casas é porque esse princípio também é o princípio das gavetas, o pessoal conhece também. Mas vamos lá, a gente tem M menos 1 casas. Só que como a gente tem M somatórios, a gente tem M pombos. Logo, a gente vai ter que, pelo menos, 2 somatórios vão ter o mesmo resto. Ou seja, como o R menor, vamos supor que é o SK e o SK congruente a X mod M e o SQ congruente a X mod M. Aí a gente vai falar que o K é igual ao L, né? É igual ao R, porque é menor que L. E o Q igual a L. E a gente vai subtrair o SL menos o SR. Beleza? Quando a gente faz essa subtração, a gente vai subtrair o que um tem do outro já. Ou seja, e como eles têm o mesmo R, pela aquela regrinha aqui no mod, SQ menos SK é congruente a 0 mod M. Logo, a gente usou o princípio da casa dos pombos para garantir que tem 2 somatórios que deixam o mesmo resto. Logo, a gente garante uma divisibilidade aí por M da soma de um subconjunto com L menos R elementos, beleza? Agora, o último exemplo que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu só apagar aqui aí. É o seguinte. Um ponto x, y e z do R3 é inteiro se todas as suas coordenadas são inteiras. Ou seja, você tem um ponto x, y e z é inteiro se x, y e z pertencem ao conjunto dos inteiros, beleza? Aí considere um conjunto de 9 pontos inteiros. Mostre que o ponto médio de algum dos segmentos que ligam esses pontos inteiros... Mostre que o ponto médio de algum dos segmentos que ligam esses pontos é inteiro. Vamos lá. Como que é o ponto médio de um segmento entre 2 pontos? Vai ser a soma é o x1 mais x2 sobre 2, vírgula y1 mais y2 sobre 2, mais e1 mais e2 sobre 2. Vamos lá. Eles têm que ser inteiros, ou seja, a soma deles tem que ser divisível por 2. Aí a gente vai olhar para a divisibilidade do 2. O 2, eles têm 2 famílias, né? Deixa resto 0 e deixa resto 1. O que deixa resto 0? 2, 4, 6, 8, vai por diante, são os múltiplos de 2. São M2. Os que deixam resto 1 é tipo 1, 3, 5, 7, que são M2 mais 1. Beleza? Os múltiplos de 2 mais 1. Agora, como que a gente tem um múltiplo de 2 na soma? O múltiplo de 2 em uma soma ocorre quando a gente tem 2 elementos que estão da mesma família. Não dá pra gente somar o 2 com 1 e isso ser divisível por 2, né? Isso porque é um múltiplo de 2 e algo que não é múltiplo de 2 não vai ser divisível por 2. Agora, eles têm que ser da mesma família. Ou seja, como a gente tem aqui x, y e z, a gente tem 3 coordenadas, esse aqui pode escolher ser de 2 famílias, esse aqui pode escolher de uma das 2 famílias, esse aqui também. Logo, a gente tem 8 possibilidades. Logo, veja aqui, 8 possibilidades por quê? Vamos lá, os números divididos por 2 são par e os que não são ímpares, né? Eles podem estar dispostos como ímpar, 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 vírgula, par, 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 vírgula, par, ímpar, par. Por diante. Como a gente, para um número
pro ponto ser inteiro, todas as 3 sempre inteiras, então a gente vai ter que ter as 3 somas, vai ser entre números da mesma família. Logo, pelo princípio da casa dos pombos, como a gente só tem 8 possibilidades e a gente tem 9 pontos, pelo princípio das casas do pombo, uma dessas possibilidades vai ter 2 pontos. Logo, tá mostrado que um ponto médio vai ser inteiro, beleza? Enfim, aí tem aqui a outra, se vocês quiserem fazer eu vou falar aqui. Aí, que eu não vou fazer, né, mas podem pesquisar que com certeza tem solução aí por aí. É assim, dê um exemplo de um conjunto de 8 pontos inteiros do R3, tais que nenhum dos pontos médios dos segmentos que ligam esses pontos é inteiro, beleza? Aí é só... É um exemplo aí que vocês podem dar do jeito que vocês quiserem. Mas aí tá feito aqui, esse foi o princípio da casa dos pontos. Tamo junto, ó.